Irmãos, vamos abrir a palavra na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, Gálatas 1, a partir do verso 10. Carta de Paulo aos Gálatas, primeiro capítulo. Nós estamos ainda iniciando a exposição dessa carta. Já lemos na semana passada, né? Já estudamos até o verso 10, hoje vamos retomar o verso 10 em diante até o fim do capítulo. Gálatas 1, de 10 a 24. Nos diz assim a palavra do Senhor: Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Vamos mais uma vez pedir a bênção de Deus, vamos orar. Muito obrigado, Deus, pelas bênçãos que já temos recebido nesse dia, neste ajuntamento, como temos sido edificados pelos cânticos, pelos hinos, orações, textos da Tua Palavra. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor nos trouxe para cá, ou aqueles que mesmo não puderam estar presentes, mas que acompanham em casa. Temos certeza de que todos nós já temos sido muito abençoados, mas Tu sabes também da nossa carência. Precisamos ouvir a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem preparado para todos nós. Por isso, fala poderosamente em nossa vida, sempre pelas Escrituras Sagradas. Como o Senhor já falou nesse dia, nessa noite, quando lemos a Tua palavra. E agora, Deus, clamamos pela instrumentação, pela capacitação do Teu Espírito, que Ele nos ajude a entendê-la, que Ele nos ajude, ó Deus, a colocá-la em prática, aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida como igreja, na nossa vida como servos do Senhor. Por isso, fica conosco nesse momento, clareando a nossa mente, tirando toda e qualquer dureza do nosso coração, para que entendamos a mensagem, a verdade do Senhor. Clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, nós estamos vendo que o assunto principal de Paulo nessa carta é o Evangelho. Desde o começo ele está falando da importância do Evangelho. E hoje, baseado nesse texto, nós vamos falar sobre a obra transformadora do Evangelho. Aquilo que o Evangelho fez na vida do apóstolo Paulo, aquilo que o Evangelho faz na vida de todo aquele que crê, que recebe o Evangelho, que é transformado pelo Evangelho, a obra transformadora do Evangelho. E falaremos especificamente de 3 partes aqui: a motivação do pregador Paulo, a transformação de Paulo como pregador, a preparação do pregador Paulo. Mas antes de irmos diretamente no texto, eu queria introduzir com algumas questões aqui importantes.
O quanto que a igreja hoje tem se dedicado à pregação do Evangelho? Quanto será que a igreja do Senhor na terra, ela tem se dedicado a pregar o Evangelho a todos os povos, a todas as nações? Ou será que nós apenas pegamos para a gente, não é? Recebemos tantas e tantas bênçãos, como já fomos muito abençoados hoje, e não compartilhamos com aqueles que estão carentes do Evangelho? Será que temos sido evangelistas? Ou deixamos essa função apenas para quem é evangelista formado lá no IBEL? Não é? Deixa que ele faz a obra da evangelização. Nós já vimos que não, que a ordem de Cristo é que todos nós, aliás, o verbo usado ali é interessante, é indo por todo mundo, ou seja, em todo e qualquer lugar, em qualquer circunstância, como Paulo diz a Timóteo, quer seja oportuno, quer não, pregue a tempo e fora de tempo. Mas será que temos feito isso? Será que realmente temos sido evangelistas aqui neste mundo? Entendemos que nós só estamos aqui ainda para pregar o Evangelho, para anunciar a Cristo, para brilhar a luz de Cristo, como acabamos de cantar com o hino que foi entoado. Quanto será que nós temos investido nessa obra missionária, nessa obra evangelística? O quanto você tem investido nisso? E entenda investimento na obra missionária evangelística em vários aspectos, não só o financeiro. Porque talvez fosse mais fácil, né? Você dá lá uma oferta e aí você cruza os braços. É fácil, né? Eu já dei a minha oferta e aí eu já dei o dízimo e eu sei que a IPB pega 50% dos dízimos que são enviados e encaminha para os missionários. Ah, então eu já fiz a minha parte. Será que é isso mesmo que Deus espera da gente? A gente sabe que não. Nós precisamos investir muito mais nessa obra missionária, nessa obra de evangelização. Investir o nosso tempo, investir a nossa sabedoria, os nossos dons e talentos, investir os nossos recursos, investir o tempo todo nessa obra, porque é somente para isso que nós aqui estamos. Nós ainda estamos aqui como igreja porque precisamos anunciar a Cristo como nosso Senhor e Salvador. A outra questão, outra pergunta que a gente pode fazer aqui, quando lemos esse texto, é qual a transformação que o Evangelho causou na nossa vida? Ou qual a transformação que ele causa hoje? Eu tive uma reunião com pastores do presbitério na sexta-feira e nós falávamos no momento de devocional, na executiva do presbitério, sobre essa questão. Às vezes a gente acha que Evangelho é para os de fora. Eu prego o Evangelho, eu uso textos, por exemplo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu acho que esse texto é aplicável somente para a vida do incrédulo, para eu pregar o Evangelho através dele. Engano nosso. A igreja tem que viver o Evangelho todos os dias. A igreja tem que beber dessa boa notícia todos os dias. Aliás, se nós bebemos das notícias do mundo, nós vamos ficar paranoicos, loucos. Que mundo transtornado nós vivemos? Quando, na verdade, nós que deveríamos ser aqueles que transtornam o mundo, como diz a carta aos Hebreus, como diz também o livro de Atos. Chegaram aqui aqueles que transtornaram o mundo com a palavra de Deus, com o Evangelho de Cristo. Será que a gente, onde chega, transtorna o mundo com o Evangelho? Será que a nossa bandeira, o nosso pendão real é o Evangelho? Ou quem sabe, são as filosofias deste mundo, são as nossas ideias e tudo mais? Eu creio que a gente precisa fazer muito mais pela obra da evangelização. Precisamos experimentar uma maior transformação com o Evangelho de Cristo. Interessante, pela manhã nós temos estudado um livro de John Piper. Aliás, estamos chegando ao final já desse livro. Hoje era para eu terminar, eu não consegui, porque eu entendi que era uma aula relevante demais para terminar. Aliás, o título do livro é muito interessante, né? Não jogue a sua vida fora. Eu fiquei pensando, se eu terminar essa aula hoje, eu vou jogar essa aula fora. Eu não posso terminar. Porque as informações que Piper nos dá são muito interessantes e relevantes. Por quê? Porque a gente precisa pensar um pouquinho em como nós estamos vivendo como igreja. E ele dá aqui duas ilustrações que eu queria repetir, depois você pode voltar à aula com mais detalhes, e o desafio que eu queria fazer para você é não retorne somente para a aula de hoje de manhã, retorne para todas as aulas deste livro, ou melhor, leia o livro se você não gosta de assistir aulas online.
Leia o livro de John Piper, não jogue a sua vida fora, e você vai ser também muito edificado com aquilo que ele coloca. E ele coloca algumas ilustrações, eu queria lembrar duas delas. Ele fala de dois movimentos importantes que Deus levantou lá nos Estados Unidos. Eu não sei se você sabe, mas até 1812, os Estados Unidos não haviam enviado nenhum missionário para além mar, para outras terras, para outros países. Até 1812, nenhum missionário havia sido enviado pelos americanos. Não tinha a junta de missões, quer nacional, quer estrangeira. Eles não trabalhavam nesse esquema de junta de missões. Mas um dia, Deus levanta alguns jovens estudantes, olha só, Deus usando gente nova, jovens estudantes, que ficaram incomodados com algumas questões e que foram fazer uma reunião de oração no Rio, na região de Massachusetts. E naquele rio, eles oravam todos os dias, uma vez, aliás, 2 vezes por semana, era o dia da reunião de oração no rio, lá em Massachusetts. Mas um dia, Deus mandou uma tempestade. Logo depois da reunião, quando eles estavam se preparando para ir para casa, Deus enviou uma tempestade. E eles não tinham como ir embora. Os trovões, relâmpagos eram muito fortes, poderia alguém morrer até por causa disso. E eles resolveram fazer ajuntar-se ali no caminho, numa região que ficou conhecido como Monte Feno. Por que feno? Feno, a ração dos animais. Eles encontraram lá um monte de feno que os animais comiam, aquela ração separada para os animais. Perceberam que alguns animais comeram uma parte e fez ali meio que um monte, uma caverna, e eles ficaram ali. E aqueles jovens pensaram, o que nós vamos fazer aqui? Quanto tempo essa tempestade vai demorar? Nós vamos orar. E um deles propôs, por que não orar para que Deus desperte a igreja para a pregação do evangelho, para a obra missionária? E aqueles homens começaram a clamar a Deus. E a partir daquele dia, daquela tempestade, ou daquela reunião no Monte Feno, eles vão formar uma sociedade chamada Sociedade dos Irmãos, e vai surgir a primeira junta missionária estrangeira. Em 1812, eles vão levar a Adoniram Judson para a região da Birmânia. E aqueles jovens, ainda inquietos, eles pensaram, nós precisamos fazer mais. Nós estamos fazendo muito pouco pela obra do Evangelho, nós vamos fazer mais. E um deles resolveu estudar em vários colégios, em vários seminários americanos. E ele foi levando aquela ideia para os outros estudantes. E eles se reuniam para ver o que poderiam fazer pela obra do Evangelho. E foi assim que as coisas foram acontecendo, foram surgindo junta de missões, pelo trabalho voluntário estudantil. O movimento chamado Movimento Voluntário Estudantil. Com o passar do tempo, empresários acharam interessante a ideia, começaram a ser impactados pela ideia, e vai surgir um outro movimento, lá nos Estados Unidos, nas igrejas americanas, o Movimento Voluntário de Leigos. Como que ficou esse negócio? Os empresários perceberam, peraí, tem missionários, estudantes que se dispuseram a ir, só que eles não têm como ir. O que nós vamos fazer? Nós vamos investir nessa obra com eles. E aí juntaram-se os leigos, empresários, a maioria deles, igrejas, junto com os estudantes, e eles passaram a enviar missionários, onde os empresários e igrejas financiavam a obra missionária. Irmãos, 1812, nenhum missionário havia sido enviado. 1945, por causa desses dois movimentos apenas, fora outros movimentos que aconteciam, tá? Eu estou me referindo apenas a 2 movimentos que surgiram nos Estados Unidos. Movimento Voluntário Estudantil, Movimento Voluntário de Leigos. Até 1945, Estados Unidos e Canadá enviaram 20.500 missionários para o mundo todo. 20.500 missionários espalhados pelo mundo inteiro. Fora as outras juntas missionárias, como a de Nova York, que enviou o Simonton para cá, que enviou gente para o mundo inteiro. Era o segundo grande reavivamento acontecendo lá nos Estados Unidos. Mas a gente fica pedindo a Deus, Senhor, por que não mandar um terceiro grande reavivamento? E pode ser aqui no Brasil, pode ser no mundo todo. O mundo está carente de ouvir a voz do Evangelho. Mas vamos confessar, nós estamos tão preocupados com a nossa vida. Nós estamos tão preocupados com a nossa proteção.
Nós estamos tão preocupados com o nosso bem-estar que a gente não está se dispondo a fazer a obra do Senhor. É algo para a gente pensar. O que o Evangelho pode transformar na minha vida, na nossa história como igreja do Senhor? A obra transformadora do Evangelho. O apóstolo Paulo foi transformado por esse Evangelho e os versos 10 a 12 mostram a motivação dele ao pregar o Evangelho, a motivação como pregador. Primeiro, no verso 10, ele mostra aqui o compromisso que ele tinha de agradar a Deus. O compromisso de Paulo era apenas agradar ao Senhor, a mais ninguém. Ele não estava preocupado em agradar as pessoas. Aliás, ele escreve não para uma igreja só, ele escreve a várias igrejas na região da Galácia, e nós já vimos nos sermões anteriores o quanto ele pega pesado a essa igreja. Ele não está aliviando, ele está batendo sim na igreja e achando estranho que a igreja está se afastando do verdadeiro evangelho, dando ouvidos a evangelhos mais interessantes, mas que eram falsos evangelhos. E Paulo está batendo pesado na igreja, está exortando a igreja desde o começo da carta, porque o compromisso dele é agradar ao Senhor, e assim também tem que ser com a gente. Ao pregar o evangelho, nós precisamos falar a verdade para as pessoas. Às vezes a gente não tem coragem de dizer a verdade a elas. Nós precisamos dizer que se elas continuarem andando pelo caminho errado, elas serão condenadas, que elas precisam de arrependimento e fé, que Deus resolveu o problema do pecado. Essa é a obra da evangelização. Falar aquilo que Deus colocou no nosso coração, aquilo que Deus nos revelou pelas Escrituras Sagradas. Paulo tinha o compromisso de apenas agradar ao Senhor, e esse tem que ser o nosso compromisso hoje como igreja, agradar apenas ao nosso Deus. Aí o verso 11, não pregar um evangelho de homens, porque não partiu de homens. Evangelho é obra de Deus. Faço-vos, olha lá o verso 11, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Não foi homem que deu a Paulo essa missão a pregar o evangelho, não foram homens. O evangelho, aliás, e Heiken diz isso, uma frase muito interessante desse comentarista, ele diz assim: o evangelho não é a boa nova do homem sobre Deus. Não é a boa notícia nossa sobre Deus, é o contrário. É a boa nova de Deus para o homem. Deus é quem resolveu o nosso problema. Nós todos estávamos condenados. Nós todos não tínhamos como agradar ao Senhor. Mas Deus resolveu enviando Cristo para pagar a alta dívida do nosso pecado. Então o evangelho não parte de a gente, não parte do ser humano, parte de Deus para conosco. Essa é a obra do evangelho. No verso 12, o evangelho foi revelado a Paulo pelo próprio Cristo. Ele diz isso, olha, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Aqui há algo interessante, né? Paulo ele não foi discipulado por alguém. Paulo não foi, assim que se converteu, lá para Jerusalém. Aí eu preciso falar com os apóstolos. Eu preciso pertencer à igreja de Jerusalém. Não foi assim com ele, nós sabemos que não foi. Não é? Ele foi totalmente disciplinado, discipulado pelo próprio Cristo, naquele caminho de Damasco, quando ele ia perseguir a igreja e o Senhor Jesus, né, encontra-se ali com ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a partir dali a vida de Paulo mudou completamente e ele passa a ser trabalhado pelo próprio Cristo, é ensinado pelo próprio Cristo. Cristo transforma a vida daquele homem. A motivação dele era pregar o evangelho, porque ele não recebeu ordem de homens, ele recebeu ordem de Cristo. E assim deveria ser com todos nós. A ordem de pregar o evangelho não partiu de Mateus. Mateus é apenas o escritor. Partiu de Cristo. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele ainda dá uma motivação a mais. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Ele ainda dá outra motivação. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Não há coração duro que Deus não possa trabalhar. Por isso nós podemos pregar o evangelho. Porque não depende de nós, depende de Deus agir no coração de qualquer pessoa. Deus pode quebrar qualquer nação. Deus pode fazer grandes coisas quando nós nos dispomos a anunciar o evangelho, porque é obra dada por Deus a nós, assim como foi
por Paulo? Claro que por Paulo, por revelação direta. Nós não temos esse privilégio, mas temos um privilégio muito maior, né? Nós temos a revelação que Deus deu a Paulo, a revelação que Deus deu aos apóstolos, nós temos toda a revelação completa. Não há desculpa para não anunciarmos o Evangelho. Nós temos todas as condições, ainda mais com o advento da internet, você tem Bíblia em todas as línguas, você tem comentaristas de diversas contribuições maravilhosas para ensinar o texto bíblico. Você tem pregadores, não há desculpa. Nós não fazemos a pregação como deveríamos fazer, porque somos negligentes, somos egoístas, estamos preocupados com a nossa vida, queremos nos reunir num lugar muito bonito como esse, sentar num banco muito agradável como esse, mas nós nos esquecemos que há muita gente em desespero, angustiado, porque não conhecem a luz de Cristo. E a igreja deixada por Cristo para brilhar a luz, muitas vezes esconde a luz debaixo do alqueire. Aliás, a mensagem do reverendo Alceu, nós temos que estender as tendas, como ele nos disse ontem. Estender as tendas porque as pessoas precisam ser impactadas pela mensagem do Senhor. Evangelho é algo que Deus revelou. E Paulo foi alguém que levou muito a sério. A motivação dele é: eu vou pregar, mesmo que seja preciso dar a minha vida por essa obra, eu vou pregar porque é a ordem de Cristo. Ele me disse para pregar o Evangelho. E Deus, ou Cristo, falou com Paulo de maneira assim muito prática, muito especial. Então o Evangelho, ele depende de Deus usar de misericórdia para com as pessoas, assim como um dia nos alcançou. Um dia Deus teve misericórdia de mim. Eu já disse para os irmãos, né? Eu nem queria saber de igreja evangélica, apesar de que minha avó já era presbiteriana desde berço, mas quando minha mãe disse que ia um pastor presbiteriano fazer uma visita lá em casa, eu fui o primeiro a sair. O último a voltar. E ainda assim, com um finalzinho da visita, Deus transformou a minha vida. Porque não depende de mim, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Nós estamos somente para anunciar o Evangelho. Doa quem doer. Anunciamos o Evangelho, a verdade de Deus, e a obra é Deus quem faz, a obra de convencer do pecado, da justiça, do juízo, pertence ao Espírito Santo. O que nós temos que fazer é anunciar a toda criatura, temos que sustentar aqueles que vão em nosso lugar, anunciar a todo mundo, temos que orar pela obra missionária. E aí a pergunta é: será que fazemos isso todos os dias? Será que nós temos condição de dizer para Deus: Senhor, eu tenho clamado pela obra missionária todos os dias? Aquele líder empresário que criou um movimento voluntário de leigos, ele diz assim: sabe por que você está insatisfeito na sua vida? É porque você não faz aquilo que você veio fazer na terra. O que nós viemos fazer aqui? Glorificar a Deus, anunciar o Evangelho de Cristo. Enquanto nós não vivemos essa bênção, essa missão que foi dada a Cristo por todos nós, nós vamos viver insatisfeitos todos os dias na terra, até a gente aprender que nós só existimos para isso, para mais nada além disso, glorificar o nome do Senhor e levar o máximo de pessoas possíveis para a causa de Cristo, para a salvação em Cristo. A motivação de Paulo era essa: pregar a tempo e fora de tempo. Ai de mim se não há quem pregue. Ele dizia a tantas igrejas as quais ele mesmo fundou e pregou. Uma segunda lição que o texto traz é a transformação do pregador, do apóstolo Paulo, a partir do verso 13 até o 16. Olha só que transformação incrível que acontece na vida dele, né? Ele diz assim: porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Olha o que ele fazia. Ele não somente perseguia a igreja, ele devastava a igreja. A mesma expressão é usada no verso 23. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Devastar e destruir é o mesmo verbo usado aqui. Sabe o que isso significa? Devastar significa saquear uma cidade. É um verbo usado para saquear uma cidade, para extinguir, para derrubar, para aniquilar. É como um soldado que chega e vai destruindo todas as coisas. Talvez um pouco disso que está acontecendo lá no Afeganistão,
com os afegãos e a chegada do Talibã. Eles estão destruindo tudo aquilo que havia. Esse era o propósito de Paulo. Paulo também queria destruir a igreja de Cristo. Ele estava comprometido a destruir a igreja de Cristo, como nos diz o texto, verso 14 agora. Ele era zeloso na minha nação quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meu pai. Talvez ele se achava, eu sou o cara, eu sou formado aos pés de Gamaliel, o neto do fundador do farisaísmo, o cara que mais conhecia de Deus, de Bíblia, de Antigo Testamento. Quem sabe Paulo tinha tantos motivos para se gabar, como ele diz lá aos Filipenses também, mas ele considera tudo isso como nada, como refúgio, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que Deus lhe deu. Ele era zeloso na tradição judaica. Aí o verso 15 diz assim: quando, porém, aos que me separou, ou ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça. Ele está dizendo que Deus o chamou antes de nascer. E aí eu queria dizer assim, se você hoje é crente, sabe quando é que partiu o decreto do seu chamado? Na eternidade. O que Deus fez na nossa vida, o que Deus fez quando eu tinha 17 para 18 anos na minha vida, partiu na eternidade. Por isso que nós cremos. Porque há um decreto de Deus que precisa ser cumprido e vai ser cumprido. Deus é quem chama a sua igreja. Deus é quem convoca a sua igreja. Não para a gente se distrair com as coisas dessa vida. Como ele diz a Timóteo, o soldado não pode se distrair com as coisas dessa vida, senão ele perde a batalha. Nós somos convocados para o exército de Cristo. Não podemos nos distrair com as coisas dessa vida, porque somos chamados por uma causa muito mais valiosa, muito mais importante, que é a pregação da palavra de Deus. É viver o Evangelho, é anunciar o Evangelho. Nós somos separados desde o ventre para sermos de Deus, para pregarmos a Deus, para vivermos como Jeremias mesmo vai dizer, como Paulo vai dizer, desde o ventre houve um chamado. Deus nos separa para a obra dele. Há um chamado eficaz de Deus que acontece no dia em que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Chamado eficaz, vocação eficaz, um dos 5 pontos do calvinismo, mas nós não temos tempo de entrar nisso agora. Aliás, a aula de quinta passada em Teologia Reformada falou exatamente desse tema. Vocação, chamado de Deus. Deus nos chama para uma obra magnífica. Verso 16, olha só. Para que ele foi chamado? Para revelar a Cristo, revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue. Irmãos, é muito fácil nós cantarmos: Senhor, brilha Jesus na minha vida. Mas será que realmente Cristo está brilhando na nossa vida? Será que na prática Cristo tem brilhado na nossa vida? É algo para a gente pensar. Paulo, a partir da conversão, a partir desse chamado irresistível de Deus à sua vida, ele passou a não viver mais por si mesmo, mas sim Cristo viver nele. Cristo precisa ser visto em mim. Deus fez com que Cristo seja revelado através da minha vida. A transformação do Evangelho na vida do apóstolo Paulo. Verso 16. A revelação recebida, a missão dada, revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença. Não o consultei carne e sangue, não falei com homem algum. Eu vou fazer essa obra, porque é para isso que eu fui chamado. Irmãos, como que está a nossa caminhada com Cristo? Será que temos sido transformados pelo Evangelho? A gente gosta muito de cantar, cantar é maravilhoso. Aliás, nossa igreja já tem, algo especial nessa área de música. Tem conjuntos maravilhosos. Cantamos recentemente, Jesus Cristo mudou o meu viver. Mas será mesmo que mudou o seu viver? Será mesmo que mudou o seu modo de pensar, seu modo de agir? Será que as pessoas ao seu redor percebem isso? Que Cristo realmente mudou a sua vida? E que você hoje vive para Cristo? Houve uma transformação no coração de Paulo, e essa transformação foi operada pelo Evangelho de Cristo. Mas o texto diz mais: a preparação do pregador, Paulo, verso 16 em diante, finalzinho do verso 16,
ele diz assim, que ele não recebeu ou não consultou, finalzinho do verso 16, não consultou carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Uma questão aqui muito interessante. Paulo teve um momento de preparação. Deus trabalhou no coração de Paulo por algum tempo. Provavelmente ele passa 3 anos, alguns acreditam, lá na região do deserto de Sinai, no mesmo local lá onde Moisés estava. Pode ser que seja para lá, pode ser que a Arábia dita aqui seja um outro local, mais perto de Damasco. O fato é que, muito provavelmente, foi o tempo que Deus trabalhou no coração de Paulo por 3 anos, ensinando, e Paulo gastando o tempo da sua vida ali, estudando as Escrituras. De tão zeloso que era, ele queria ver Cristo em cada uma das letras do Antigo Testamento, para que ele pudesse assim anunciar a Cristo e cumprir a sua missão. Ele se prepara na Arábia, como diz o verso 17, ele vai para Damasco logo em seguida, decorridos 3 anos, verso 18, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Aí sim que ele vai falar com Pedro, o líder da igreja. Aí sim, depois de muito tempo, já trabalhado por Deus, já pregando o evangelho a muita gente, ele vai trabalhar com Pedro, aliás, vai caminhar com Pedro por 15 dias apenas. Tudo que Paulo aprendeu não poderia ter sido de Pedro, né? 15 dias não daria tempo. Aliás, 15 dias não é o tempo que era dado a formar um rabino, ok? Então, não tinha como Paulo ter aprendido de Cristo através de Pedro. Mas sim, que ele investigou algumas coisas ali com Pedro. O verbo usado aqui, avistar-me com Pedro, ele fez uma interrogação, um interrogatório a Pedro. Ele queria beber mais, ele queria mais de Cristo, para anunciar mais de Cristo. Será que nós temos a mesma sede de querer mais de Jesus? Eu quero saber mais de Cristo, com um pastor, com um presbítero, com um diácono, com um professor de escola dominical. Eu quero beber da escola dominical o tempo todo. Onde estiver falando de Cristo, eu quero beber das Escrituras. Paulo estava sedento pelo Evangelho. Paulo foi ter com Pedro por 15 dias caminhando com ele, investigando as coisas que Cristo ensinou a ele. Depois ele não pôde mais estar com outros apóstolos, mas esteve com Tiago, irmão de Jesus, o grande líder da igreja, aquele que presidiu o concílio, o primeiro concílio da igreja em Atos 15. O verso 19 nos diz isso. Não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão de Jesus. Depois ele vai para a Síria, verso 20 a 21. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Ele volta para Tarso, para a sua cidade natal. E aqui alguns estudiosos não sabem exatamente quanto tempo ele passa aqui. Há uma previsão, alguns defendendo, inclusive o pastor Hernandes defende essa tese, de que ele passou ali em Tarso cerca de 10 anos, sendo moldado por Deus, sendo trabalhado pelo Senhor, para sim, depois de 10 anos, assumir a obra missionária com o chamado primeiro de Barnabé, depois de Paulo. Barnabé vai buscar Paulo lá em Tarso, porque o convocado para a missão era para Barnabé. Alguns acreditam, o pastor Hernandes defende também essa tese, de que ele precisava ser alguém trabalhado, porque ele era muito bom. Ele era aquele que tinha o melhor estudo, talvez ele podia se gabar, eu sou o melhor, eu vou ser o melhor missionário. E Paulo, quem sabe, está sendo aqui moldado, trabalhado por Deus, para que fosse preparado o seu coração para ser, assim, o grande pregador do Evangelho. E aí o texto vai dizer, né, que ele não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, ele passou muito tempo lá em Tarso, na sua cidade natal. E aí o verso 23 e 24, vamos repetir o 23. Ouviam somente dizer o que a igreja via e ouvia sobre o apóstolo Paulo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Paulo aprendeu a lição. Eu existo para a glória de Deus. Eu existo para glorificar ao Senhor. E as pessoas precisam glorificar a Deus através da minha vida. Será que alguém pode olhar para você hoje, seu cônjuge, seu filho, seu vizinho, seu amigo, seu irmão da igreja? Será que nós podemos ser conhecidos como Paulo? As pessoas olham para a minha vida e glorificam a Deus pela minha vida.
é algo para a gente pensar, o quanto a gente está se dedicando àquilo que Deus veio fazer em nós pela obra do Evangelho. A transformação do apóstolo Paulo fez a igreja glorificar ao Senhor. Irmãos, nós precisamos pensar um pouquinho, né? E eu queria terminar lembrando em um hino maravilhoso, nós não vamos cantar hoje, mas tem um hino maravilhoso que eu queria lembrar com a igreja. Um pendão real vos entregou o rei. Lembram desse hino? Vamos cantar esse trechinho, o comecinho do hino? Vamos lá? Um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Há uma bandeira na nossa mão, e não é nem de nenhuma desses países aqui, nem da igreja presbiteriana. Tantas bandeiras maravilhosas aqui, há uma bandeira na nossa mão que é o Evangelho de Cristo. E você tem que estar disposto a levantar essa bandeira até, se for preciso, morrer por essa causa. É o que Paulo fez. Aliás, ele morreu por essa causa. Mas aquilo que ele fez com que o Evangelho, a bandeira do Evangelho viesse até nós, atingisse o nosso coração, atingisse o coração de tantos outros missionários e que vieram entregar o Evangelho para nós. E eu, como disse hoje pela manhã, eu ia fazer um desafio. E vou fazer. Enquanto eu estava preparando as 2 aulas que eu já preparei do livro Não Jogue a Sua Vida Fora, como eu disse, eu fiquei muito incomodado, muito incomodado. Eu sei que, graças a Deus, a nossa igreja tem uma visão missionária muito boa, procura ajudar os missionários, estamos sempre atentos às necessidades, tanto da IPB, os pedidos que nos fazem, quanto dos missionários que chegam até nós. Temos parceiros missionários, mas eu fiquei incomodado. Será que a gente não pode fazer mais? Será que o que nós estamos fazendo não é pouco daquilo que Deus quer que nós façamos pela obra evangelística e missionária no mundo todo? E aí eu fiquei pensando, conversei com o Ricardo para ver o melhor momento, e o desafio que eu vou lançar é o seguinte. E aliás, eu não estou preocupado com o número não, tá? Porque eu fiquei pensando na história daqueles meninos no Monte Feno. A reunião de oração do Monte Feno, provavelmente eram 3 ou 4 meninos, estudantes, jovens. Então não precisa de muita gente não. Através de 3, 4 pessoas que oraram, 20.500 missionários foram levados para o campo missionário. Por pouquíssimas pessoas que se colocaram diante de Deus para clamar pela obra. E aí eu fiquei pensando, incomodado como estou, eu fiquei pensando em marcar uma reunião missionária toda sexta-feira, às 20 horas. Não sei por quanto tempo, não sei o que Deus quer com isso, mas eu me sinto incomodado por saber mais sobre missões, querer orar mais por missões, cantar mais sobre missões. E aí eu gostaria de convidar aqueles que quiserem, às 20 horas, nós estaremos juntos, né? Não vai ser online, tá? É presencial. Não, se você não puder vir, fica orando na sua casa, não tem problema nenhum. E aliás, eu queria que você desse o nome para participar. Né? Pudesse dar ou para mim ou para o Ricardo, desse o nome para você participar. Por quê? Porque, como eu disse, não precisa de muita gente. Se tiver pouca gente, eu prefiro até fazer na minha casa. O ambiente de casa é mais gostoso, né? Mas quem sabe tem muita gente, aí não dá, aí vai ter que ser aqui na igreja. Mas eu queria lançar esse desafio, porque eu estou incomodado, eu quero fazer mais por missões, nós precisamos viver mais por evangelismo, missão. Nós precisamos de que Deus levante crianças, jovens, pessoas da igreja que se dediquem à obra missionária, porque nós estamos muito egoístas, vivendo para nós mesmos, defendendo causas que não são nossas, levantando bandeiras que não nos pertencem. E a bandeira única que precisa ser levantada é do Evangelho de Cristo. O pendão real nos entregou o Rei. Que Deus assim nos ajude, nos abençoe, que Ele nos faça missionários como o apóstolo Paulo.